finalmente. Olha a responsabilidade. Olha isso aí. É muito, hein? O homem aí. Perfeito. Professor, obrigado. Tá? Com vocês, então, o professor Fernando Diniz para a entrevista coletiva. É uma missão complicadíssima, você sabia, né, disso quando assinou o contrato, né? Já no sábado tem contra o Fortaleza, jogo em São Januário, e o time está na zona de rebaixamento. A minha pergunta é saber, assim, com o elenco que o Vasco tem, com o seu trabalho, né, a capacidade aí de todos, esse time do Vasco, ele tem condições, no seu ponto de vista, para brigar lá em cima, para conseguir aí tentar uma vaga de Libertadores, bem longe da situação atual que o Vasco vive? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta ao convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. Sempre que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. Em relação especificamente à tua pergunta, se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por algum motivo, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Diniz, boa tarde. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. É uma honra tê-lo aqui, né? Representando essa imensa torcida. Diniz, boa sorte também. E queria fazer a seguinte pergunta. Seu estilo, até escrevi para não alongar aqui na pergunta. Seu estilo exige intensidade e decisões rápidas. Qual a importância do preparo mental e como é trabalhado no dia a dia para manter o elenco focado e equilibrado? Boa sorte mais uma vez, professor. Muito obrigado. Pergunta boa e meio complexa para responder, mas é muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Boa tarde, Diniz. Thiago Carvalho, da Band. Prazer poder voltar a falar com você. Bom, eu acho que desde que a gente trabalha com você aqui no Rio de Janeiro, em outros clubes, e até na primeira passagem pelo Vasco, a gente sempre viu muito o teu trabalho lado humano também, de ter uma relação com os atletas, de poder entender um pouco quem eles são, além do jogador de futebol. E acho que aqui no Vasco, há alguns anos na cobertura do Vasco, a gente vê sempre muitas declarações do tipo: a torcida é quem segura o time, a torcida é quem apoia o time do Vasco. Você acha que esse teu preparo pelo lado humano, de poder capacitar esses jogadores, talvez mentalmente também, psicologicamente, é algo que te traz ao Vasco também, além da questão esportiva, futebolística, mas o teu lado de entender os atletas, de poder trabalhar esse lado deles também, é algo que te quis trazer ao Vasco, te fez vontade de trabalhar aqui? Parece que o Vasco precisa disso. Eu acredito que sim. Não uma coisa totalmente consciente, mas talvez até inconscientemente. Eu quis muito vir para o Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida
é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça. Que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente. E eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses. Todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, quando eu vim para cá, você veio para a Série B. Eu nunca vim para a Série B, primeiramente. Eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu joguei em São Januário, era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Eu até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo. E a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, quando eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos. Tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta. Eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se encontrava no Maracanã. Então para mim foi muito fácil querer voltar para cá. Então eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Hoje o Vasco ocupa a zona do rebaixamento. E eu queria saber de você a sua análise em relação a esse elenco, se você concorda com o presidente que dá para o Vasco disputar de fato na primeira página, ou até mesmo aonde você imagina poder chegar com esse time do Vasco. Além do Campeonato Brasileiro, evidentemente, mas também se tratando de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Obrigado. Para mim é muito fácil responder essa pergunta, sabe? Foi uma fala que eu sei que gerou um pouco de polêmica, ela é recursiva aqui no Vasco, mas para mim, eu estando aqui, eu só penso em ganhar com o Vasco. Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco está. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco, o mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato, é o mínimo. E isso para mim não é discurso, nunca foi na minha vida, por isso que eu estou aqui. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas foi assim que as coisas aconteceram no Fluminense, aqui do lado. Quando eu estreiei no Fluminense, o Fluminense estava exatamente na mesma posição que está o Vasco. Quando eu estreiei lá contra o Palmeiras, o time era o primeiro da zona de rebaixamento. E não é discurso, é prática. Eu trabalhei um time chamado Audax, que jogou durante 2 meses o melhor futebol do Brasil, quase foi campeão paulista. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz. Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, a valorizar jogadores, depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso.